Bom, pessoal, então, como eu avisei aqui no início, a gente... Peraí, deixa eu só pôr pra gravar. Como eu avisei aqui no início, a gente vai estar gravando essa live, viu? Pra gente estar postando aí no YouTube, no nosso canal aí do Grupo dos Jovens do Café do Brasil. Bom, boa noite a todos. Desde já agradeço a presença de todos vocês participantes e do nosso convidado especial aí, Michel, né, que vem colaborar aí conosco, passando aí o seu conhecimento para cada um de nós, né, no tema de hoje, pragas do cafeiro, e ele gentilmente se dispôs, né, a participar e estamos aqui, né, para ouvi-lo, né. E desde já, muito obrigado, Michel, em meu nome, em nome da Marilúcia, do Fabiano, que fazem parte aí, né, administrando também o grupo. E muito obrigado, desde já. E o microfone é todo seu. Pode se apresentar aí, passar para nós aí. Obrigado, né, Janaína. Boa noite para todos que estão conosco, né, nesse momento. Tem até alguns produtores que eu atendo que estão participando aqui do nosso bate-papo, né? A Cleide, Francisco, estou vendo aqui, né, no chat, né, participando. Tem o Bartolomeu, o Éder, o Ataliba, bacana, muito bom. Sejam bem-vindos. Então, né, sem mais delongas, né, vamos alongar muito, né, como você já disse, me apresentou, né, eu sou o Michel, sou engenheiro agrônomo com mestrado em geoprocessamento e recursos hídricos, né, na área de produção vegetal, e trabalho, né, atuo, né, na cadeia do café, né, trabalhando, né, sou técnico de programa da TG, instrutor também, né, do Senar, né, nos cursos, treinamentos de formação profissional rural, UFPR, além de trabalhar com licenciamento ambiental, crédito rural aqui na HETEC, que é a empresa que a gente tem aqui em Espera Feliz, né. E é uma alegria, né, poder estar com vocês na noite de hoje, né, para a gente poder conversar, né. Na verdade, eu proponho hoje mais um bate-papo do que uma palestra, né, uma apresentação, né. É melhor a gente bater um papo do que ficar aqui falando, né. Cansa quem fala e cansa quem ouve. Porque se deixar a gente fala bastante, tá, Janaína? Mas é uma satisfação muito grande, né, poder contribuir, né, para o grupo Jovem do Café Brasil, né. Muito bom mesmo. E como você já disse, né, já fez as chamadas, né, já fez a propaganda, né, da live de hoje, né, nós vamos falar sobre as pragas, né, do cafeeiro. As pragas do cafeeiro são inúmeras, né, são várias pragas que atacam o cafeeiro, mas hoje eu vou pegar aquelas que têm uma importância econômica maior, né, aquelas que causam um dano econômico maior. Elenquei aqui no repertório para a noite de hoje 4. Mas antes que a gente comece a falar das pragas, né, é importante a gente fazer uma diferenciação. O que é praga e o que é doença, né? Às vezes a gente vai falar praga, a gente vai pensar que é bicho mineiro, ferrugem, cercóspora, broca, né? Então tem uma diferenciação entre uma coisa e outra, né? Então a gente diferencia pragas de doenças. O que são as pragas? São aquelas causadas, né, por agentes, por fatores que trabalham fora da planta, né? Insetos, ácaros, né, nematóides, podemos, né, classificar também como praga, mas às vezes pode se classificar como doença também, no caso do nematóide em si. E as doenças já são agentes biológicos, né, que fazem a sua penetração na planta e trabalham dentro da planta, né? São fungos, bactérias, vírus, isso aí a gente pode definir como sendo as doenças. Então, é necessário a gente fazer essa diferenciação. Eu consigo compartilhar minha tela aqui, Janaína? Consegue, sim.
Só para a gente dar um direcionamento aqui, né, para uma cola, né, vamos aqui compartilhar então. Só um instante. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, né, para a gente iniciar, então nós vamos falar a respeito das pragas, né, do cafeeiro. E para iniciar, nós vamos começar daquelas que são mais comuns de nós vermos aí nas nossas plantas, né, de café, que né, eu já falei aqui a definição do que é praga, né, são organismos que reduzem a produção das culturas, seja por atacá-las, por serem transmissores de doenças ou por reduzir a qualidade dos produtos agrícolas. Né? Isso é a definição mais técnica do que é praga. Mas para iniciar, nós vamos pegar aquela que ataca, né, aquela praga que é em todas as regiões cafeeiras, essa praga está, né, que é o bicho mineiro. O bicho mineiro é o nome popular que nós conhecemos, mas o agente que causa, no nome científico, é a Leucóptera coffeella. É uma mariposa, ela é branquinha, pequenininha, que às vezes a gente está andando aí nas lavouras, né, quando a gente encosta nas folhas, né, nos galhos do pé de café, a gente vê uns insetozinhos branquinhos voando. Essa é a mariposa do bicho mineiro. Bicho mineiro por quê? Por que o nome desse inseto, né, recebe esse nome de bicho mineiro? Porque quando a mariposa faz a postura dos ovos na folha do café, os ovos eclodem, né, sai a larva e ela entra dentro da folha, né, naquilo que a gente chama de mesófilo, né, que entre as duas camadas, fica dentro da folha, entre as duas camadas, né, superior e inferior da folha, e ela faz minas dentro dessa folha. Se alimenta daquele mesófilo ali. Mas qual o principal problema do bicho mineiro? Perda, né, de área fotossintética. Como a larva, a lagartinha, ela se alimenta do mesófilo foliar, vai diminuindo a capacidade fotossintética da planta. Né? Em consequência disso, a planta produz menos fotossíntese e diminui o seu metabolismo, prejudicando a produção. E ataques mais severos da praga provoca desfolha. Claro, a folha foi atacada, essa folha vai ter uma longevidade menor. Ela vai durar menos tempo, né, inserida no pé de café. Então a senescência dela vai ser mais rápida. Com isso, né, a gente considera hoje, para que a gente consiga produzir, para cada grão é necessário aproximadamente 2,4 centímetros quadrados de folha. Uma vez que eu tenho essa área foliar comprometida, eu vou ter uma redução aí na produtividade. Você imagina, né? Nós estamos aqui, né, na iminência das floradas. A gente tem visto rodado o campo aí, as plantas estão todas, né, amontoadas, né, algumas, né, por conta do déficit hídrico, tem algumas regiões que a flor está abrindo, né, antes de ser fecundada, né, antes da fecundação, que a gente chama aqui de estrelinha, né, ela abre verde, né, não chegou no ápice ainda para acontecer a fecundação. Mas tá, uma vez que abriu, né, veio o chumbinho, se eu não tiver folha, eu não tenho produção. Como que eu vou manter um grão sendo que eu não tenho a folha, né? E a gente costuma dizer que a folha é a fábrica da planta. Ela vai produzir tudo aquilo que o grão vai consumir, né? O grão produz, ele não faz fotossíntese, porque ele é um dreno dentro da planta. Né? Então, uma vez que a folha foi atacada pelo bicho mineiro, ela vai diminuir a área fotossintética e vai acelerar o processo de queda. E é um dos principais, o principal problema, né, causado por essa praga, né, do bicho mineiro, essa lagarta. Se a gente observar essa foto aí, vocês vão ver, né, a folha atacada, 3 larvas, né, numa mina, e logo na nervura central da folha, vocês vão ver aí um pontinho branco, né, esbranquiçado, que a gente chama de crisálida. É a pupa, né, do bicho mineiro. A larvinha sai da folha e
tece esse casulo, né, onde ela vai se transformar, sofrer o processo de metamorfose, transformando em borboleta. Bicho mineiro, ele acontece todo ano, né? Desde de janeiro a janeiro, o bicho mineiro está na planta. Só que ele se manifesta, o sintoma agrava o processo, né, de infestação nessa época seca, onde não tem chuva, né, as regiões mais secas, mais áridas, o bicho mineiro ele aparece com... Ele é mais problema do que em outras regiões. Mas com o advento dessas mudanças climáticas que nós estamos enfrentando nesses momentos agora, na atualidade, esse ano a gente está aqui desde março que não chove, né, não tem uma chuva considerável. Nessa semana aqui em Espera Feliz, não sei aí, Janaína, como tá, mas aqui em Espera Feliz, essa semana estamos aí, né, frio e uma garoazinha, né, mas não é aquela chuva considerável para molhar o solo, para melhorar as condições de umidade do solo, né? Então o bicho mineiro está nadando de braçada. Ontem estava visitando um produtor, ele tem uma lavoura recém-plantada, foi plantada no finalzinho do ano, né, de 2021. A lavoura, nossa, sofreu um ataque severo de bicho mineiro. E uma particularidade desse produtor, ele é um produtor SAT, né, que é sem uso de agrotóxico. Então o controle de bicho mineiro acaba sendo um pouquinho mais difícil. Ele está lançando mão de produtos biológicos, né, de inseticida biológico para fazer o controle, que é uma tecnologia mais nova. A gente sabe que tem uma eficiência boa, né, mas tem também suas limitações, né? Então, assim, sofrendo bastante com o ataque do bicho mineiro. Uma alternativa hoje, né, se a gente conseguir trabalhar bem a nutrição das plantas, do cafeeiro, fazer uma nutrição bem equilibrada, né, seguindo os resultados das análises de solo, a gente consegue ter uma resistência maior da planta aos ataques, né? A planta fica mais forte. Vamos fazer uma comparação conosco, né? Quando nós estamos bem alimentados, a gente pode até gripar, mas a gente consegue segurar melhor, né? Passar melhor pela gripe do que se a gente tivesse desnutrido, né? Uma desnutrição e o cara gripar, ele pode até passar dessa para outra, né? Então, se a gente conseguir trabalhar bem a nutrição, não somente para o caso do bicho mineiro, mas para todas as outras doenças e pragas que atacam as plantações, a planta consegue suportar melhor. Então, para bicho mineiro, hoje nós temos o controle, né, cultural, que é com o natural, né, com os inimigos naturais, vespas, né? E esse produtor em específico, né, a gente estava conversando outro dia, ele estava falando de um inseto, né, o crisopídeo, que é um inseto que preda, né, é predador de vários outros insetos, inclusive o bicho mineiro. A gente estava até fazendo uma pesquisa para ele, para ver se ele consegue adquirir, né, esse tipo de inseto para soltar na sua área, para fazer o controle natural, né, predar o bicho mineiro. Claro que não é da noite para o dia. Mas hoje o controle mais eficiente ainda que existe é o controle químico. Inseticidas aí para controlar esse tipo de praga. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Podemos passar para outra? Está muito rápido. Podem dar o feedback aí, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Até o momento? Acho que pode continuar, o Michel. Depois pode a gente vai. Né? Isso. Então tá. Vamos olhar a garganta que seca. Um outro problema que nós temos, nessa época agora também, estamos tendo esse tipo de problema, que é o ácaro vermelho, né? O Oligonicus ilicis. Estava até na visita da tarde hoje, né? Fazendo a visita ao produtor da tarde, até o Francisco, ele está aí participando junto com a gente, estava observando numa lavoura nova que ele plantou também na área dele lá, a presença desse ácaro, né? Qual o principal dano que o ácaro causa, né? O ácaro ele tem um hábito alimentar de raspar
né, as folhas, né, ele faz a penetração, né, com o aparelho bucal dele na folha, a seiva exuda, ela oxida e acaba cobrindo a folha, ficando aquela coloração bronzeada, né? A gente também pode chamar ácaro do bronzeamento, porque deixa a folha bronzeada. Qual o problema? Ele também diminui a área fotossintética, provoca a queda das folhas, prematura das folhas, e também pode ser um vetor, né, de algumas outras patologias, né, caso de vírus, né, não é tão comum assim no café, mas pode acontecer. Ele também vem nesse período agora de muita seca, né, o ataque dele é mais em reboleira, ele costuma dar numa área aqui, numa área lá na frente, salta alguma outra área, né, então quando a gente vê uma planta atacada, se a gente for lá e fazer o controle naquela planta, às vezes, a gente consegue não deixar que dissemine para as demais plantas. Mas no ataque severo, ele pega a área quase que total, né? É um inseto, né? É um aracnídeo, na verdade, né? O ácaro, que não é tão difícil o controle. Hoje também é controle químico, que é o mais eficiente, né? Se aplica um acaricida e tem que colocar um óleo mineral para ajudar, né, nesse controle, porque acaba colando mais na planta e fica mais exposto aquilo ali ao princípio ativo, fazendo o controle. Então, é maior problema em plantas jovens, né, plantas novas, folhas mais novas, plantas adultas a gente não costuma observar sintoma, né, de ataque de ácaro vermelho. Então são plantas mais jovens, né? De mudas até 2, 3 anos de idade. Aí. Passou disso aí já não é tão problema mais. Mas o período que nós estamos vivendo agora de seca, ele acontece. E tem alguns produtos também que a gente aplica, né? Para controle de ferrugem, por exemplo, né? Na família aí dos piretroides, né? Dos triazóis, quer dizer, que acaba eliminando, né, o inimigo natural do ácaro. E às vezes pode favorecer até mesmo uma lavoura adulta o aparecimento desse problema, né, do ácaro vermelho. Uma outra praga que nós temos também é um ácaro. Muita gente confunde esse sintoma da foto aí com cercosporiose, mas não é o ácaro da leprose, né, o Brevipalpus fênix. Esse ácaro, ele como eu vou dizer, ele ataca várias plantas, né? Não somente o café. A gente pode dizer que ele é polífago, né? Ele parasita, né? Ele infesta várias culturas, não somente o café. E ele causa essa mancha no grão. E qual o problema desse ácaro? Além dessa mancha, ele pode provocar a queda dos frutos, folhas, ele vai atacar ramos, né? E transmite esse vírus aí, esse nome feio, Coffee Ring Spot Vírus, né? Que vai causando essas lesões e provoca essas quedas e pode até matar o ramo onde estiver atacado em ataque severo, né? Como eu disse, né, ele ataca outras culturas além do café e também controle com acaricida, né, inimigos naturais, tudo pode fazer o controle desse tipo de ácaro aí também. A gente tem observado bastante, né? Nas folhas ele dá uma mancha clorótica, né? Fica amarelado também aonde ele ataca, e às vezes a gente não consegue nem perceber que lesão nenhuma, né? Mas dá para ver aquela mancha amarela ali. E às vezes o produtor nem dá importância. Uma outra, essa é dose, né? A broca do café, Hipotenemos ramp. Além de tudo, né, danificar o café, o maior problema da broca hoje que a gente vê é a questão do grão, do perda de peso, né, dos grãos. E aí você vai, né, um alto ataque, você vai ter problema, né, na hora de pesar o seu café, vai render menos, né, o café rende menos. A gente pode, um ataque severo, a gente pode ter um prejuízo aí por perda de peso de até 21%, né, de
por causa do dano dessa broca. Ela ataca o fruto em qualquer estágio de maturação, né, até ele, depois de seco, ela ataca. E controle da broca, antigamente, era até relativamente mais tranquilo, né, porque nós tínhamos um princípio ativo que era tira e queda, que era o endosulfan. Mas com o aparecimento com a proibição do endosulfan, ficou uma lacuna aí para controle de broca. Existem vários produtos hoje, né, com registro para broca, mas não tem a eficiência atestada, né, não tem uma eficiência muito boa. Tem os biológicos que têm aparecido agora, que está começando, que a gente está conseguindo enxergar alguma eficiência, né, mas não é também muito a curto prazo. E o mercado, né, as empresas estão testando vários produtos, né, para o controle da broca. Além da perda de peso, né, o dano, ela pode fazer perder qualidade também, né, por conta de entrada de fungos e bactérias que vão provocar a deteriorização, nossa, que palavra, dos grãos. E nós temos também alguns outros, né, eu nem coloquei aqui na apresentação, não, mas a gente tem cigarras, né, cigarrinha que suga a raiz, né, que você está lá na raiz sugando o pé de café. Nós temos a mosca, né, do café, que é aquela... gente, fugiu. O berne de raiz, né, que é uma mosca que deposita os ovos, né, no solo, e esse berne, né, essa larva dessa mosca vai se alimentando da raiz. Temos lagartas, algumas lagartas também que atacam, né, as folhas do cafeeiro, formiga. Então, são várias pragas que podem atacar o cafeeiro. Mas as de maior importância econômica são essas 4 que eu coloquei aqui, né, que é o bicho mineiro, os 2 ácaros, né, o ácaro vermelho e o ácaro da leprose, e a broca do café. As demais não são tão comuns, apesar de aqui na região a gente vê em algumas áreas a presença de casulos, né, de carcaças, né, do berne de raiz, não é uma praga que causa dano ainda, né, ela está sob controle. E também o pessoal aqui usa muito sistêmico de solo, né, inseticida e fungicida para controle de o fungicida para controle de ferrugem acaba colocando o inseticida junto, né, vai as duas coisas num tratamento só. E isso favorece, né, favorece o aparecimento desaparecimento, né, o controle do berne de raiz e também das cigarrinhas, né? Então, a gente acaba não tendo tanto problema com isso aí. O que eu tenho visto esses dias também, né, a gente estava até conversando um dia aqui, né, num grupo que a gente tem, formiga atacando, né, cortando os cafés. Até um amigo meu falou assim, mas não tem comida para ela, né, os pastos estão secos, então ela vai onde tem folha, né, tem comida, e provocando um dano até considerável, né, às formigas. Grilo também pode cortar, né, principalmente em lavouras mais novas. Grilo às vezes é problema onde tem muita matéria seca, né. Em locais onde planta-se milho, eu já observei, né, tem até um ex-produtor mesmo, onde eu fui ontem, que tinha um ataque severo de bicho mineiro. Ele plantou milho numa área lá e teve problema com lagarta rosca, né, que é lagarta do milho, que rói o pé do milho e o milho tomba. Estava roendo os pezinhos de café também e tombando algumas plantas, né, por conta daquela palhada que estava ali do milho que ficou para trás, né. Então, e a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? A gente tem que ficar observando, e às vezes, né, vai passando desapercebido, né? Vou esperar chover para controlar o bicho mineiro, porque a chuva acaba ajudando a eliminar, né? Naquela mina onde foi feita, aquela mina que foi feita, por exemplo, bicho mineiro, a água, né, acaba
proliferando alguns fungos ali que são entomopatogênicos e acabam matando aquela larva. O ácaro mesmo, a chuva mais forte derruba ele no chão e ele não consegue se desenvolver. Né? Tem várias coisas que podem favorecer. Mas a situação que nós estamos vivendo agora de seca não pode cochilar. Não pode cochilar mesmo. Tem que entrar fazendo controle, tem que lançar a mão de alguma ferramenta, seja ela biológica, seja ela inimigo natural, seja química, mas tem que fazer. Não pode deixar de fazer, senão vai ter perda de produção, vai ter perda de área foliar, né, área fotossintética, e isso vai refletir lá na frente. Né? Depauperamento das plantas. E café, a gente não é uma cultura rápida, né? As respostas é demorado, né? Por ser uma cultura perene, né? Uma planta perene, as respostas não são tão rápidas assim. Né? A gente não consegue recuperar uma lavoura da noite para o dia. Então, exige bastante aí para que a gente recupere. Mas antes da gente, é melhor prevenir do que remediar. Né? Então, temos que estar observando, fazendo monitoramento dessas pragas. Cada uma delas, né, tem um nível de controle que a gente tem que observar, a gente pode fazer, né, aplicar. Eu uso agrotóxico, mas para a gente fazer um uso consciente, sem ter problemas de contaminação, sem ter problemas de contaminação do aplicador, contaminação do meio ambiente, resistência da própria praga ao princípio ativo, usar as ferramentas do MIP, né, que é o manejo integrado de pragas, e amostragem. Isso aí o Senar tem cursos que ensinam abaixa o volume, por favor. Pode procurar, né, você aí, pode procurar o mobilizador do Senar na sua cidade, na sua região, e pode pedir um curso, mobilizador, eu preciso de um curso de MIP, para eu poder fazer um monitoramento de pragas na minha lavoura, para eu tomar a decisão certa acerca do controle. Porque às vezes a gente está vendo lá o sintoma, né, a praga está atacando, mas às vezes ela está no nível que não chegou no nível de dano econômico. E como que eu vou saber? Eu tenho que saber amostrar, eu tenho que saber calcular para que eu possa tomar a decisão mais acertada. Isso eu estou falando só do bicho mineiro, né? Mas o ácaro é a mesma coisa, tanto o da leprose quanto o vermelho. A broca, né? O controle de broca. A gente sabe, né, que esse ano foi ruim para a broca. Né? Pelo menos aqui na região, não sei as demais regiões, mas aqui o ataque de broca esse ano foi muito baixo. Né? A pressão da broca foi muito baixa. Então a gente não está tendo tanto problema. Mas no ano que vem a gente já não sabe, né, como vai ser. Choveu muito na época de revoada, né? A broca ela tem os hábitos dela, que ela começa mesmo a agir de outubro a dezembro. Ela começa na época de revoada, reprodução, e esse ano foi ruim, porque nessa época estava chovendo muito, coisa que impede o voo da broca também. Né? Ela já não tem um voo muito longo. E com muita chuva, e a quantidade de café foi um pouco maior do que o ano passado, e acaba diminuindo também isso aí. A população não aumentou muito e acaba diminuindo a quantidade de café produzido. O ácaro da leprose apareceu bastante, a ácaro da leprose, pelo menos aqui também na região, eu observei isso em muitas lavouras aqui. E o problema é que quando ele aparece, quando a gente vê o sintoma, ele já está instalado. Né? E às vezes está no final de safra. E isso aí. Alguém tem algum questionamento? Né? Acho que eu passei muito rápido, né? Falei muito rápido. Né? Mas estão aqui, pode levantar a mão, pode abrir o microfone aí, né, Janaína, e perguntar. Às vezes fica melhor, né, a gente conversando, né, batendo um papo, do que a gente falando um punhado de coisa aqui. Deixa eu perguntar, poderia fazer preventiva? Para as pragas? Prevenção antes de aparecer na lavoura, ou não é conveniente? Então, para bicho mineiro pode ser feito, né? Para bicho mineiro a gente pode fazer, né? Como eu dizia, né, os produtores costumam fazer aquele sistema de solo, né, para controlar a ferrugem. Você pode colocar junto, né,
na cauda, né, na mesma bomba, até no mesmo pulverizador que você vai fazer a aplicação, você pode colocar o inseticida, né? Ele é sistêmico também, então você vai ter uma proteção. Claro que não vai ter uma longa, porque esses produtos, esses inseticidas, eles têm, né, o de solo, ele tem aí de 90 a 120 dias de ação dentro da planta. Eu sei que a época de pico do ataque de bicho mineiro, por exemplo, tem algumas empresas que recomendam, faz em novembro, outubro, novembro, ferrugem, mas o bicho mineiro faz uma segunda aplicação contra bicho mineiro em março, para pegar um período residual maior, para esticar esse período residual, para que não haja o dano do bicho mineiro na época de seca, né, que a gente não tem muita chuva, oferta de muita chuva. Agora, as outras pragas, né, ácaro, os ácaros, né, e a própria broca, é só mesmo quando aparece, já é curativo. Preventivo já é complicado. Correto. Alguém tem mais alguma pergunta aí pro Michel? Bom, eu tenho. Ô Michel, só um segundo. Né, gostei muito. Né, você começou já aí diferenciando, né, o que é praga, o que é doença, né? Isso aí foi bem bacana. E assim, você falou muito sobre, né? Hoje existe produtos, né? Mas cada praga dessa aí tem, né, os seus inimigos naturais, vamos dizer assim, né? Para controle. Poderia citar alguns para cada uma delas, por gentileza? Então, bicho mineiro, por exemplo, tem o tal do crisopídeo, né? Que é um inseto também que preda não somente o bicho mineiro, mas outras coisas. Vespas, né? Que também que faz esse trabalho de predar essas lagartas, né? Temos alguns fungos, né, que a gente chama de fungo entopatogênico, bovéria, já são coisas que já existem, né, na natureza, né? Então já vai fazendo esse controle. É o caso do ácaro, por exemplo, joaninha, né? Joaninha, aquele insetozinho bonitinho lá, né, vermelhinho com as bolinhas pretas, aquilo lá come ácaro. E às vezes a gente está matando esses inimigos naturais. Uma das coisas que eu tenho falado muito aqui com os produtores que eu atendo é a questão de condução de vegetação nas entrelinhas do café. Hoje tem muita gente que fala, não, o café tem que estar limpinho, isso, aquilo, por conta de competição das ervas daninhas, mas tem algumas plantas, né, eu sempre falo, olha, o meio da rua, estava falando hoje com o Francisco, né, acho que ele está na live ainda. Cara, no meio da rua não tem problema estar sujo, não pode estar sujo na linha, para não ter competição com as plantas. Mas se a gente mantém uma vegetação nessas entrelinhas, a gente vai criando, né, ali os inimigos naturais. A gente gera um ambiente, né, que cria, propicia esses inimigos naturais. Ontem eu estava até conversando com um desses produtores que eu visitei, falando a respeito de agroecologia, né? O pessoal que gosta, adepto de agroecologia, sofre até um preconceito, porque eles acham que a agroecologia, tem muita gente que fala que a agroecologia não é para ganhar dinheiro, é para ganhar dinheiro sim, né? E eu acho muito bacana, né, os princípios agroecológicos. Não sou agroecólogo, né, não tenho a pretensão de ser, mas muita coisa da agroecologia a gente pode trazer para a nossa agricultura convencional, né? Que a agroecologia a gente consegue juntar vários conhecimentos, não somente conhecimento agronômico, mas também conhecimento de ecologia. Ecologia, disciplina, ciência, né? Não de ecologia de ecologista, né? Mas de disciplina mesmo, de ciência, de saber de plantas, sucessão ecológica, essas coisas todas, para manter o ambiente mais equilibrado. Quando no meu mestrado, eu fui visitar uma propriedade que o produtor trabalhava com agroecologia, eu achei muito bacana. A cultura principal dele era o café. Era não, né? É o café. Só
Só que ele cultivava várias outras plantas. E a gente chegava na lavoura dele e tinha de tudo, né? Tinha bicho mineiro, tinha ácaro, tinha ferrugem, tinha cercóspora, mas todas essas pragas e doenças estavam no nível que não causava dano econômico. Por quê? Porque o ambiente dele estava equilibrado. Então, um ambiente equilibrado, ele tem inimigo natural que vai controlar bicho mineiro, a ferrugem, a broca, vai fazer aquilo ali andar sem, às vezes, lançar mão de um produto, né? Seja ele biológico, seja ele químico. Né? Então, esse equilíbrio eu acho muito bacana. Para a broca, né, o bovéria é um inimigo natural e tanto, né, que vai atacar, né, vai gerar uma doença nesse inseto. Né? E os ácaros aí, as joaninhas. Não sei se eu te respondi, se eu fui. Cara, né, acabei falando mais do que devia. Não, muito bom. Teve um colega aqui que está participando que pediu para que você falasse um pouco sobre os nematóides. Nematóides. Pois é. Nematóide aqui na nossa região, nós temos nematóides aqui na nossa região. É o Meloidógene exígua, que é o carro-chefe aqui, né, o que aparece aqui na nossa região. Também desconheço uma lavoura que sofre ataque severo de nematóide, que provoca uma perda expressiva de produção. Estão presentes, né? Mas hoje aqui o pessoal tem mudado muito as variedades de café. Né? Hoje tem variedade que é resistente a nematóide. Né? Aqui ainda se planta muito, tem muitas lavouras ainda de catuai, que é uma planta suscetível, não somente a nematóide, mas ferrugem, né? Foma. Então, mas os plantios mais novos, o pessoal tem substituído, né? Tem colocado variedades, né, das linhagens dos catucaís, né? E já vem com a resistência a nematóide. Então não é tanto problema, até mesmo as lavouras mais velhas de catuai não é tanto problema. Claro, existem algumas áreas que diminuem a capacidade produtiva, sim, mas ainda não é tanto problema aqui para a gente não. Né? E o nematóide, se você cavar lá no solo, você vai ver a raizinha, né? As radicelas com os nódulos, né? O pessoal costuma falar, batatinha, né? E ele obstrui a passagem de água e nutrientes para a planta. Né? A planta não se alimenta, né, direito, né, da forma que não consegue aproveitar ao máximo aquilo que está sendo absorvido, né, porque fica bloqueado ali pelo nematóide. Ô Michel, boa noite. Boa noite. Continuando o assunto aí do nematóide, aqui é o Evaldo, esposo da Cláudia Valadão, sítio aqui no bairro dos Moreiras. Tudo bem? Tudo bem. Aqui, você quer conhecer uma lavoura que tem ataque severo de nematóide, você dá um pulo aqui para você conhecer. É mesmo, Evaldo? Cara, muitos pés de café perdidos já, entendeu? Que já morreram, já antes, né? Até da gente chegar. E hoje eu percebo que ainda tem pés morrendo. Eu tenho pé que produziu café esse ano e que já morreu. Você entendeu? Tem pé com restinho de café no pé, morto. E a gente só descobriu esse ano, tá, com essa nematóide aí. Indicaram para eu usar um produto chamado quartzo. Diz que é biológico. É um produto biológico, sim. Isso. Hoje, o Evaldo. O que você acha desse produto e o que você acha do adubo organo mineral? Também diz que combate um pouco a nematóide também. Então, o quartzo é um bom produto, né? Não tem uma 100% de eficiência, né? Dentre os que tem no mercado, hoje é o biológico, né? Não vou nem falar do quartzo, não, né? Mas o produto biológico para nematóide é o que tem uma eficiência melhor. Não resolve o problema. Mas diminui a população de nematóide no solo, entendeu? Os fertilizantes organominerais, em específico uma empresa, que eu não vou citar nome, né, ela tem na sua composição o nematicida, que é o mesmo usado no quartzo, né, é o mesmo agente utilizado no quartzo. Eu acho que o quartzo também é bovéria, se eu não estou enganado.
Então, tem lá adicionado, né, esse agente dentro do fertilizante. Mas falar que vai controlar, só uma planta nova que tem a resistência. Entendeu? O nematóide é um negócio, tem no solo, você tem que conviver. Né? Você tem que conviver. E lavoura que foi cortada, né, a gente já tem uma mortalidade de raiz normalmente aí. Você perde cerca de 70% de raiz, vai embora quando você recebe uma lavoura. E ela com nematóide vai ter muitas falhas na área, né? Então, assim, a recomendação que eu faço, isso eu falo com qualquer produtor que tiver esse problema, é já ir planejando a renovação dessas lavouras, né? Substituição das plantas por plantas que tenham resistência a esse problema. E o que se adapta bem aqui na nossa região? O 785/15 é um deles, né? Mas eu queria um café com uma qualidade de grão melhor, um grão maior, porque o 785 ele produz um café pequeno, né? O 2437 resiste também ou não? Bom. Tem resistência, né? Uma particularidade do 785, né? Essas variedades mais novas, a gente tem que pensar o seguinte: arquitetura da planta, né? Ler bastante a descrição da planta, ver a área que você vai plantar, né? A face de exposição, porque dependendo da área, da face de exposição, uma variedade vai melhor, a outra não vai tão bem, né? Mas uma particularidade dessas variedades novas, sejam elas, né, da linhagem do catucaí, né, outras plantas aí, né, de outras linhagens, elas são altamente exigentes em nutrição. Né? O melhoramento genético que é feito é para altas produtividades. E uma das coisas que a gente deve se atentar é a questão de densidade demográfica, vamos dizer assim, né? A quantidade de plantas por hectare, qual o stand de plantas ideal por hectare. Hoje a gente fala aqui na região, um espaçamento médio aqui na nossa região, Evaldo, né? Aí no Corte dos Moreiros não é diferente, né? Que você está aqui em Espera Feliz também, né? Então, a gente fala aí a média de 2.500, 3.000 plantas por hectare. Quando você fala numa variedade, né, um mundo novo, que é uma variedade antiga, que tem uma arquitetura de planta alta, né, um catuaí, né, 44, 144, que seja, que são plantas de arquitetura alta, até um tempo atrás era um espaçamento adequado. Mas hoje a gente vê que isso aí caiu em desuso, até porque se acentua demais a bienalidade. Um ano a planta produz demais, outro ano ela produz de menos, né? A gente costuma brincar, né, que um ano ela veste, outro ano ela despe, né, o produtor. Então hoje a gente está falando aí em stand mínimo de 5 a 6 mil plantas por hectare, né, para que você mantenha uma bienalidade, né, reduzida, né, não ter essa discrepância entre um ano e outro, e também ter uma uniformidade na questão de florada, grãos maiores, mas aí tem que fazer análise de solo, tem que fazer a nutrição, né, direitinho, a adubação, né, de acordo com o resultado da análise de solo. Pulverização é importante, porque quem dera se a planta conseguisse absorver todos os nutrientes que ela precisa via raiz. E a gente sabe, né, que a planta não enxerga nitrogênio, fósforo, potássio, ela enxerga carga elétrica, né? E como você está depositando no solo carga elétrica, tem alguns nutrientes que têm mesma carga. Por exemplo, eu estava conversando com um produtor hoje, peguei as análises de solo dele, eu tenho lá cálcio 7 miligramas, 7 centimol carga por decímetro cúbico no solo. É potássio pra caramba. E o zinco dele no solo estava bom. Só que o zinco e o potássio têm carga mais 2. Então, eles vão entrar no mesmo lugar. Né? Eles vão entrar no mesmo lugar. Então, o que acontece? Eu tenho muito cálcio, eu tenho zinco no solo, em teores bons, mas eu tenho muito cálcio. Então, o que vai acontecer? O cálcio vai passar na frente, vai dar deficiência de zinco. Isso aí pode favorecer lá na frente. Pode favorecer não, né? Vai favorecer. Por que o zinco faz na planta? O zinco ele entra na constituição de aminoácido, né? Ele é constituído do triptofano, que é um precursor de hormônio vegetal. Tem gente, né? Hoje a gente no mercado
Tem muito hormônio vegetal, o pessoal vende hormônio vegetal e é bacana, é bom. Eu sempre costumo recomendar depois de uma pós-colheita, né, plantinha nova. Mas se uma planta estiver bem equilibrada nutricionalmente, não precisa jogar. Não precisa, você já tem, ela já produz, para que você vai jogar mais se ela está produzindo? Estando equilibrada nutricionalmente. Ela estando equilibrada, com esse equilíbrio nutricional, os grãos vão ser, né, vão se desenvolver, vão ser mais graúdos, né, vão encher melhor, vai ter uma peneira maior. Inclusive o 785/15. Né? O grande problema hoje é, para ele, né, é a distância, a densidade de plantio. Então, mas aí essa densidade aí, né, populacional. Eu vejo o pessoal, eu sigo alguns canais, né, a respeito de cafeicultura, e o pessoal fala muito no 3 por 50, no 2,80 por 50. Só que esse 50 não é muito pouco, Michel. Tem gente plantando com 20 centímetros. Tem gente plantando... Não, mas aí você planta com 50, com 20. Pra mim, aí é 20 eu não recomendo, não, mas 50 eu recomendo direto, cara. Eu recomendo muito. São as melhores. Cara, hoje a gente não planta café sem pensar em intervenção de poda, especificamente poda. Olha, café o que é? É uma fruta, não é? Concorda comigo? Café é uma fruta. A gente poda laranja, a gente poda limão, a gente poda maçã, a gente poda uva, a gente poda goiaba. Se o café é fruta, por que eu não vou podar o café também? Plantou nesse espaçamento. Vou plantar 3 por 50. Na 8ª safra, você entra fazendo esqueletamento. Poda tipo esqueletamento. Entendeu? Claro, eu vou ficar um ano sem colher. Mas depois eu volto aquele vigor produtivo novamente. Mas vamos planejar esse plantio. Sabe que nós vamos plantar tudo de uma vez só? Ou que plante de uma vez só, mas será que nós vamos fazer, né, programar uma poda para daqui a quanto tempo? E eu não quero ficar zerado de safra. Então eu vou fazer um lado safra zero, que é o esqueletamento, o outro lado é o estouro de produção. Né? E vou fazendo esse balanço aí para eu não ter essa bienalidade acentuada que a gente vê hoje, que é muito comum aqui na nossa região. Muito comum. Obrigado, Michel. Ok. Ô, Michel, e o arara? É bom? Arara é bom, muito bom. Tem boa resistência? Arara tem boa resistência, produtivo, peneira boa, né? Tem muita gente aí, né? A descrição da variedade fala que você deve plantar ele de 600, né? 700 metros até 900 metros, mas a gente tem áreas aqui mais elevadas que ele está indo muito bem, acima de 900 metros está indo muito bem, tem uma resistência, só que é tardio, né? A gente não pode plantar 100% da área, porque com arara eu tenho lá 10 hectares, eu vou fazer plantio, vou botar 10 hectares de arara. Eu não recomendo, porque vai chegar tudo de uma vez só. É bom você ter, né, vários ciclos de maturação. Um precoce, um médio e um tardio, para você conseguir fazer sua colheita sem apavorar, né, sem atropelar as coisas. Mas é uma variedade excelente. Ok. Michel... Ô, Michel, mas o arara não tem uma bienalidade muito grande? Vai depender do espaçamento. Tá. É que eu ouvi falar que ele é muito bom pro safra zero, né? Ele é excelente no safra zero. Sim, mas hoje é assim, planta pensando em podar. Já planta planejando para podar daqui a um tempo. Beleza, obrigado. Michel, a Duda Souza, perguntando aqui sobre o adubo organomineral, que já tem nematicida. Qual adubo é esse e para quem está indicado? Então, eu posso falar uma marca comercial aqui? Pode falar. Pode falar. Pode falar. Então, os adubos da CP Agro, né, eles já vêm com nematicida na fórmula, né?
Mas só que o organomineral ainda é uma incógnita, né? É isso aí, Marcos Ataliba, Agro CP Agro, mesma coisa, só mudou coisa. Só que ainda é uma incógnita, né? A tecnologia é muito interessante, muito bacana, realmente promove aquilo, né? Mas ainda tem algumas controvérsias, né? Eu ainda não me arrisco a tomar um posicionamento, falar é bom, é ruim. Bom eu sei que é, só que a gente tem que ainda fazer alguns testes ainda para a gente falar assim, não, pode usar à vontade. Muito bacana. Pessoal, mais alguém com alguma pergunta aí para o Michel? Pode estar perguntando aí. Teve uma pessoa que comentou aqui que tem um grupo de estudantes, é isso? Deixa eu ver aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. Aí tem mais uma pergunta aqui que eu passei batido, ó. 30 alunos do TEC técnico em agropecuária assistindo essa grande apresentação. Isso quem falou foi o Bartolomeu, da Casa da Lavoura de Manhuaçu. E temos uma pergunta aqui que eu passei. Uma segunda entrada em março de inseticida no solo e fungicida não deixa residual no grão? Esse é um problema. Esse é um problema, né? Pode sim deixar residual no grão. Né? Se for uma lavoura precoce, você vai ter esse problema sim. Principalmente fungicida. E tem alguns países aí que se pegar, já era. Né? E além de você estar tomando um produto que vai estar batizado, contaminado. Né? Pode deixar assim. Então, eu acho algo muito importante, né? Até você comentou essa questão, né? O uso hoje, né, é até um pouco... Hoje tem muito debate sobre o assunto. A questão, né, do uso de defensivos, o uso dos insumos. A questão não é só o que usar, mas como usar também, né? Hoje o pessoal está muito consciente, né? Tá sendo sempre bem orientado para que use da maneira correta, no tempo correto, para que não tenha nenhum tipo, né, na hora que o consumidor ele vai estar consumindo o seu café, ele tem produto de qualidade, né? Mesmo que não seja um produto orgânico, mas é um produto responsável, né? Um produto produzido com responsabilidade, desde que seja tudo colocado na época certa, no seu tempo, né? Para que, como foi essa pergunta aí, né? É viável? Não é. Então, não pode ser colocado. Isso aí o produtor pode, né? Hoje tem muito técnico ajudando, colaborando, né? Hoje tem, o nosso grupo está ajudando com a live, né? E tem muitas outras aí, estão buscando. É só mesmo a questão de se informar e fazer o certo, que no final todos saem ganhando. Não é isso? Sim, com certeza, né? E sempre tem até um memezinho, né? Que fala do... esqueci aqui, aquele negócio da ajuda do profissional, né? Tá. Quem não tem as manhas não entra não sem a ajuda do profissional. Isso aí. É isso aí. Deu uma travada aqui. Olá. Do profissional. Né? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Hoje a agricultura ela não tem espaço para erro. Né? A gente tem vivido aí altas, né, de insumos, mão de obra cada vez mais difícil, mais complicado, o lucro se achatando mais, então não está tendo espaço para erro. Né? Então é necessário então que busque um profissional, né? Vai fazer, procure um engenheiro agrônomo, né? Procura uma pessoa que pode te ajudar, que tenha um conhecimento técnico, que possa te auxiliar, para não fazer besteira, né? Para não fazer besteira. Bom, tá terminando, já vou agradecendo, Michel, viu?
Estamos obrigado. faltando alguns segundos e ela acaba de uma vez, viu? Muito obrigada pela participação, a gente aprendeu muito. E obrigado a todos vocês que participaram. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Janaína. Precisando, a gente está sempre às ordens, né? E o pessoal aqui, que eu conheço aqui, te espero feliz. Um abraço. Vocês também que não são, né? Abração para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigadão. Até a próxima. Muito obrigado. Falou. Tchau, Valeu, tchau. valeu. Obrigada. Valeu, boa noite. Boa noite a todos. Valeu, muito Boa obrigado. noite. Boa noite. Michel, brigadão de coração aí, viu?